a todos. Hoje estamos aqui numa mais uma palestra da ACIPEC, Associação Internacional de Pesquisas da Conscienciologia. Eu sou Luciana Reis Carpanês e na palestra de hoje nós vamos falar sobre qualificação da assistência, como a gente pode melhorar o nosso nível de assistência, quais os fatores que vão influenciar na assistência, né, para que a gente faça uma assistência mais qualificada. Então, começando pela CIPEC, né, explicando, né, o que é a CIPEC, para quem ainda não conhece. Então, a CIPEC é uma associação internacional e independente de pesquisas da Conscienciologia. Ela é uma instituição independente de ensino, de pesquisa, de estudos, fundamentados prioritariamente na Conscienciologia. É uma associação sem fins lucrativos e é também uma escola de Conscienciologia. Para quem se interessar, que queira saber mais, a gente tem uma loja virtual, né, o endereço está aqui no vídeo para vocês. A sede da CIPEC física fica em Jundiaí, mas na lojinha virtual a gente encontra bastante material, cursos, palestras, reuniões, colégios. A gente tem uma série de atividades para quem se interessar mais sobre o tema. E para quem não conhece, né, o que é a conscienciologia? A conscienciologia, ela é um termo que foi proposto publicamente em 1981, então a gente está aí, né, com 40 anos de conscienciologia, e foi proposta pelo médico e pesquisador brasileiro Valdo Vieira. E ele, o que lhe trouxe, né, propondo esse novo termo? É uma nova ciência dedicada ao estudo da consciência. Então, conscienciologia, o estudo da consciência. E quais são os princípios da conscienciologia, né? No que a conscienciologia se baseia, quais são os seus paradigmas, para que a gente entenda melhor, né, o que propõe essa nova ciência. Então, primeiro de tudo é a autoexperimentação. Então, toda pesquisa da consciência, ela vem a partir de uma autopesquisa. O pesquisador, ele vai buscar conhecer a si próprio, então ele é o objeto dessa pesquisa, tá? Além disso, a gente tem a holossomática. O que é a holossomática? É o segundo dos princípios, né, da conscienciologia. Pela conscienciologia, se admite a existência de vários corpos, ou, como se chama na conscienciologia, de veículos de manifestação da consciência. E quais são estes corpos? São o soma, que é o nosso corpo físico, esse que a gente toca, que, né, o nosso coração bate, a gente respira. O energossoma é o nosso corpo energético e que envolve o nosso corpo físico. O psicossoma, que é o nosso corpo emocional, o corpo das emoções, dos nossos sentimentos, e o mental soma, que é o nosso corpo intelectual, cognitivo. Então, um indivíduo, uma consciência nesta dimensão intrafísica onde nós estamos, é formado por esses 4 corpos. Quando a gente renasce, a gente vai ver que outro princípio da conscienciologia é o pressuposto de que existem várias vidas e que nos alternamos em várias vidas. Então, quando a gente dessoma, que é quando a gente morre, a gente perde o soma, o corpo físico, mas seguimos com o energossoma, psicossoma e mental soma, tá? Terceiro dos princípios é o da multidimensionalidade. Então, para a conscienciologia, existem várias dimensões onde nós podemos nos manifestar. Nesse momento, nós estamos, né, a gente que está aqui assistindo essa palestra, está na dimensão intrafísica, ou seja, a gente tem um soma, a gente está nesse planeta, nesse local que é um pouco mais pesado, mais denso, de uma energia mais concentrada, né, na forma de matéria, mas existem outras dimensões que a gente pode transitar, tá? Principalmente quando nós estamos dormindo. Então, às vezes, dormindo, a gente se manifesta, a gente deixa o nosso corpo descansando físico e a gente se manifesta no extrafísico. Além disso, para a conscienciologia, tem-se o princípio da multiexistencialidade. Esse princípio reconhece
e estuda a série de vidas intra e extrafísicas alternadas e sucessivas. Então, isso se dá o nome de serialidade existencial, que a consciência vivencia em todo o seu processo evolutivo. Então nós, cada um de nós como uma consciência, nós passamos por uma série de vidas. Então a gente ressoma, vem para uma vida intrafísica, vive essa vida toda, aí dessoma, morre, entre aspas, volta para a dimensão extrafísica e assim sucessivamente, tá? Esse conjunto de vidas, de ressomas, constitui, então, a serialidade existencial. E qual é o motivo disso acontecer? É para que a gente evolua, né, para que a gente caminhe no nosso processo evolutivo de uma maneira mais catalisada, mais rápida, né. Cada vez que a gente vem aqui para a dimensão intrafísica, a gente passa por uma série de situações, a gente convive com uma série de outras consciências, com as quais talvez no extrafísico a gente não fosse conviver. E a gente é estimulado, por uma série de vivências intrafísicas, a caminhar mais rápido no nosso processo evolutivo. Além disso, temos a cosmoética. O paradigma consciencial tem por filosofia moral a cosmoética ou moral cósmica, ou seja, todos os padrões de comportamentos e sentimentos que priorizam o universal, o melhor para todos. Então, a cosmoética é isso, a ética cósmica. Nós não vamos nos preocupar única e exclusivamente conosco, né? Eu, como consciência, não vou pensar só em mim. Quando eu estiver atuando no intrafísico ou no extrafísico, eu vou sempre estar tentando ser o mais cosmoética possível, ou seja, eu sempre estarei tentando fazer o melhor para o maior número de pessoas, né, eu inclusive e os outros. E por fim, outro princípio é o da bioenergética, que aceita e estuda as formas de energias vitais e sua interação nos relacionamentos interconscienciais. Então é pela bioenergética e principalmente pela existência do energossoma, ali na holossomática, que a gente consegue explicar, sensações que nós temos quando chegamos em determinados ambientes, quando encontramos com determinadas pessoas, em que você olha e fala: "Nossa, eu conheci aquele indivíduo e que energia gostosa que aquele indivíduo tem, parecia que eu conheci ele há muito tempo". Ou às vezes a gente entra no ambiente e fala: "Nossa, eu não me senti muito bem naquele ambiente, que lugar pesado, que coisa esquisita". Isso tudo é porque as pessoas trazem as suas próprias energias e nesse corpo energético ficam gravados uma série de situações que nós já vivenciamos, todo o nosso a nossa vivência, muitas vezes multimilenar ou secular, ela fica ali gravado nesse corpo energético, e inclusive fica imantado em ambientes, intra ou extrafísicos também, por isso que a gente sente. E um dos caminhos não, um dos corpos de conhecimento da conscienciologia é o estudo da bioenergética. Vou voltar um pouquinho para o primeiro desses princípios, que é a autoexperimentação, e aí a gente começa em si o tema, né, dessa apresentação. Então, a autoexperimentação, ela se fundamenta no princípio da descrença. O que que é o princípio da descrença? O princípio da descrença afirma que a gente não deve aceitar uma ideia sem a devida reflexão, inclusive o que eu estiver falando aqui, tá? Mas sem submetê-la a uma análise crítica e racional, seguida de uma experimentação pessoal, como um recurso fundamental para a comprovação própria daquilo que nos foi informado, e assim podendo verificar se faz sentido ou não para a gente, tá? Isso está descrito no livro Assistência Energética Planetária, é um livro, produzido e lançado pela equipe da ACIPEC. Assistência Energética Planetária é uma assistência que é prestada para o mundo todo, para esse planeta, para outros planetas, regularmente, todas as semanas, por um grupo de pessoas que participa, né, da APROCIM, e a gente, emite as melhores energias e tenta fazer uma assistência energética bastante potente, bastante importante, justamente porque tem um grupo de
consciens e consciex, que são consciências intrafísicas, nós ressomados aqui, e consciências extrafísicas que nos unimos para tentar fazer com que a evolução deste planeta e de outros planetas possa ser acelerada, né? Se vocês tiverem mais interesse, está aqui, continua aqui o cartão virtual da CIPEC. E voltando para o princípio da descrença, então, nessa apresentação de qualificação da assistência, eu estou passando para vocês as minhas próprias autoexperimentações, né? Eu ainda não me apresentei completamente, mas eu sou pediatra, trabalho com terapia intensiva pediátrica, também fiz administração em saúde e também fiz homeopatia. Então, eu estudo, né, há bastante tempo, assim, eu tenho uma prática assistencial há bastante tempo, acho que posso dizer desde que eu me conheço por gente nessa vida intrafísica, nessa ressuma, mas essas são eu vou passar para vocês as minhas autoexperimentações, né, o que eu percebo ser importante, o que numa vida de assistência e de qualificação da assistência, eu trouxe de reflexões para mim. Pode dizer que vocês não concordem com o que eu vou falar e está tudo bem, não tem nenhum problema. Aqui a gente não quer de maneira nenhuma fazer nenhuma lavagem cerebral, não quer que as pessoas acreditem completamente no que nós estamos dizendo, sem reflexão, pelo contrário, a gente pede, né, uma análise crítica, uma análise racional, e experimentem, com base no que eu estiver apresentando aqui, experimentem. Se fizer sentido ao longo da colheita de dados de vocês, de informações e de experimentações, aí tudo bem. Se não, que ótimo, façam contrapontos, é assim que as ciências evoluem, né, e a conscienciologia inclusive. E aí passando, né, mais especificamente aí para a palestra, para o tema da palestra, né, eu trouxe 3 verbetes, né, que eu gosto bastante, a lei da interassistencialidade, a assistenciologia e a assistencialidade. O que são esses verbetes, para quem, né, não conhece? Na conscienciologia, a conscienciologia estimula bastante a formação do campo de conhecimento novo. E nesses 40 anos, né, de conscienciologia, houve uma grande formação de um corpo de conhecimento nessa nova ciência. Mas o mais importante é que ela é formada, esse corpo de conhecimento foi sendo formado por alguns indivíduos, né, principalmente o professor Valdo Vieira, que estimularam e que trouxeram, né, os fundamentos desse corpo de conhecimento, mas quem participa da conscienciologia, estuda, faz as suas autoexperimentações, ele pode desenvolver uma série de verbetes e assim vai se construindo uma enciclopédia, que é a enciclopédia da conscienciologia. Então, um indivíduo estudou a lei da interassistencialidade e construiu um verbete. Defendeu, fez uma discussão ampla com várias pessoas, aberta, e outra pessoa, e esse verbete foi para a enciclopédia. Os próximos verbetes, né, que eu vou apresentar a seguir, de interassistencialidade e assistenciologia, foram também desenvolvidos por outros indivíduos. Então, com isso a gente vai formando um grande corpo de conhecimento, dos assuntos que são mais importantes para a conscienciologia e mais importantes para o indivíduo que está fazendo, né, que está construindo esse verbete, desenvolvendo esse verbete. Então, no primeiro dos verbetes que eu trago para vocês, ele é disponível na internet, ele é muito fácil acesso, está em PDF, vem. Vocês podem também assistir às tertúlias das pessoas que defenderam esses verbetes, são discussões muito interessantes. Então, no verbete da lei da interassistencialidade, o autor afirma que a lei da interassistencialidade é um imperativo para direito lógico necessário à movimentação da consciência pelo caminho evolutivo. A gente vai detalhar devagarinho e traduzir, tá? Eu só vou seguir, terminar de ler e aí traduzo. Sem esse impulso determinista, heteronormativo, há a tendência da consciência estagnar no próprio egoísmo, pois, se não supera tal egocentrismo, não há evolução, gerando assim um ciclo vicioso interminável,
o qual contradiz a lei básica da evolução consciencial. Então, vamos começar a traduzir um pouquinho, né? Por que que eu optei por escolher este verbete para começar a entrar no assunto, né, de qualificação da assistência. Por que que a gente tem que qualificar a nossa assistência? Primeiro, por que que eu tenho da prestar assistência? E ele está dizendo justamente isso, esse verbete. Ele diz que se eu não atendo os outros, se eu não assisto os outros, amparo, auxilio os outros na sua evolução, eu acabo ficando estagnada também na minha evolução, na minha própria evolução. Por quê? Porque se eu me conecto pouco com os outros e estou muito conectada comigo mesmo, eu acabo entrando num ciclo vicioso de egocentrismo. Eu penso em mim, tadinha de mim, coitada de mim, quero tudo para mim, nossa, e eu acabo, entrando num ciclo de robotização. No fundo, eu levanto, vou trabalhar, consigo dinheiro no final do mês, pago as minhas contas, compro alguma coisa, mas no que isso nos auxilia em termos evolutivos? Em praticamente nada, em muito pouco. Como é que a gente consegue fazer saltos evolutivos, não um, mas vários saltos evolutivos? É quando eu me começo a me conectar com outras consciências, com as suas necessidades, com os seus desejos também, e começo a auxiliar essas, consciências a evoluir. E a gente só tem um caminho, né, neste universo, as consciências só têm um caminho, elas vão evoluir. Só que elas podem evoluir muito lentamente, ou elas podem acelerar a sua evolução. Quando a gente começa a adentrar no campo da conscienciologia, a gente percebe que a maior parte das consciências que, né, estão aqui, elas querem dar uns saltos quânticos, elas querem acelerar a sua, evolução. Toda vez ficar nesse ciclo de ressoma, dessoma, venho para esse universo intrafísico, para essa dimensão intrafísica, sofro, eh, tenho medo de ser assaltada, tenho que cuidar desse corpo, tenho que dormir 8 horas, tenho que trabalhar, tenho que aguentar meu chefe, brigo com meu irmão, ou com a minha tia, ou com meu primo, sei lá, são vários os exemplos que a gente pode dar. Isso é muito sofrido e a gente não precisa ficar nessa vida, né, nessa robotização, nesse mimetismo durante muito tempo. O ideal é que a gente vá devagarinho evoluindo, alcançando planos menos sofridos, mais elevados, né, mais, evoluídos. E como é que a gente faz isso? Novamente, trazendo, né, para a lei da interassistencialidade. A gente só faz isso qualificando a nossa assistência, primeiro assistindo e qualificando a nossa assistência. Então, isso é uma coisa bastante interessante. Aqui tem um paradoxo, e um paradoxo muito positivo. Quanto mais eu auxilio os outros, quanto mais eu amparo e assisto os outros, mais eu sou amparada. Primeiro, porque eu aprendo com os outros, eu percebo que, convivendo com as outras pessoas e vendo o sofrimento das outras pessoas, eu acabo percebendo coisas em mim que talvez tivessem passado despercebido. Então, eu sempre uso uma frase, né, que eu agradeço bastante por trabalhar numa UTI pediátrica, por ser médica, que trabalha com crianças muito graves, com mães que têm muito sofrimento, né, porque estão vendo os seus filhos ali. Eu tenho muita gratidão a esse trabalho, por quê? Porque quando eu estou em momentos muito difíceis da minha vida, e todos nós temos, eu me lembro do que é ter uma vivência dessa. E eu falo, lógico que isso minimiza o meu sofrimento de maneira nenhuma, né, eu vou estar sofrendo naquele momento, mas relativiza, não minimiza, mas relativiza. Eu percebo que sim, naquele momento eu estou sofrendo bastante, mas me dá uma régua. Tem gente que talvez esteja sofrendo bem mais do que eu, tem gente que está sofrendo menos, né. Então, isso dá uma relativização e isso até me dá forças para falar: "Ok, estou sofrendo bastante, estou acolhendo esse sofrimento, mas, ó, também não vamos deixar a peteca cair", né, isso me dá
um impulso para melhoria. Então esse é um grande paradoxo, quanto mais eu assisto, mais eu sou assistida. Por isso que quando a gente fala de qualificação da assistência, de assistência de modo geral, leia-se qualificação da interassistência, né. Sempre que a gente vai falar de assistencialidade, no fundo isso é uma interassistencialidade. Eu auxilio o outro e também sou auxiliada. Além disso, a gente tem, né, vários amparadores, várias consciências extrafísicas que estão muito mais adiantadas do que nós evolutivamente e que estão tentando fazer com que esse planeta e vários outros planetas melhorem, evoluem mais rápido. Se eles percebem que eu tenho um viés assistencial, que eu tenho um genuíno interesse assistencial, óbvio que eu acabo sendo amparada, né, eles querem que eu fique cada vez melhor para que eu possa assistir cada vez mais gente, né, mais consciências. Então, no fundo, isso é a grande interassistência. Então é isso, né, traduzindo, né, agora novamente. Essa lei da interassistência é necessária, é um imperativo para a movimentação da consciência pelo caminho da evolução. Sem a interassistência, a gente tem a tendência a se estagnar, a ficar olhando para o nosso próprio umbigo e a gente não evolui, a gente fica marcando passo, às vezes séculos e séculos e séculos, né. Quantas vezes será que a gente, em outras condições, de mundo, de cultura, de sociedade, a gente não vivenciou as mesmas situações que nós estamos vivenciando agora? Eu tive problema com os meus chefes, eu tive problema com os meus maridos, eu tive problema com os meus pais, com as minhas mães, com os meus filhos. Para quê? Quanto tempo mais a gente vai ficar marcando passo, né? Então chega, vamos acelerar essa evolução e a gente faz isso com certeza com a interassistencialidade. Então, de acordo com uma das subespecialidades aí da conscienciologia, que é a conviviologia, os encontros forçados ocorridos no intrafísico, muitas vezes impossíveis de acontecer na extrafisicalidade, em outras dimensões, em especial com a atual família nuclear, também são grandes oportunidades proporcionadas pela ressoma, para se superar o egocentrismo e a má intencionalidade por trás desse egocentrismo, mas somente quando encarada sob o viés da interassistencialidade. Então, novamente, se eu tive que ressomar por minha escolha ou muitas vezes ainda sem pela minha escolha, né, se me botaram aqui com um irmão, sei lá, com, um filho, um tio, um primo, com quem eu não me dou bem, com quem é um relacionamento um pouco mais difícil, provavelmente é porque a gente já teve relacionamentos muito mais difíceis anteriormente, em ressomas anteriores. Nesse momento, a gente consegue já vir na mesma família nuclear, como um tio, um primo, um irmão, um filho, um marido, mas ainda não é uma delícia, né, tá longe de ser aquela pessoa que você fala: "Nossa, que delícia conviver com esse indivíduo". Não, às vezes não é uma delícia, da parte dele e também da minha parte. Mas é justamente nessa convivência forçada que a gente vai perceber que às vezes aquela outra consciência tem ações, espaços dentro dele, atitudes dentro dele, valores dentro dele, que são sim bastante interessantes e são muito louváveis, e são dignos de eu me espelhar para que eu possa fazer. Eu vou estar aprendendo com aquele indivíduo, quer eu goste dele ou não, né, quer a gente tenha uma convivência espetacular ao longo de muitas ressomas ou não. Então, forçar, né, vir para o intrafísico e viver essas séries de experiências acaba, catalisando aí a nossa evolução por meio do viés da interassistencialidade. No verbete interassistencialidade, o autor afirma, né, que pelos critérios da evoluciologia, né, a gente estudar como é que é a evolução, na escala evolutiva das consciências e na condição de seres complexos e hierarquizados, tem alguns que estão mais evoluídos que nós, tem outros que estão menos evoluídos que nós, então existe uma hierarquia evolutiva. Todos somos, inevitavelmente, assistentes perante as consciências menos evoluídas
e assistidos perante as consciências mais evoluídas. Então, um exemplo muito bobinho, né, eu tenho um cachorrinho que está aqui, vive no meu pé quando eu estou dando palestra, quando eu não estou dando palestra, ele vive aqui no meu pé, e por que que ele vive no meu pé? Porque eu estou o tempo todo assistindo ele, né. Eu estou o tempo todo preocupada e tentando dar a melhor comida para ele, ele tem um problema de pele, então a gente faz, comida natural para ele, porque não dá para comer ração, e isso é uma grande assistência, eu podia estar nem me lixando para ele e come a ração. Mas não, eu sei que não faz bem para ele, então me organizo para assisti-lo. Eu levo ele para passear, pelo menos uma vez por dia, de preferência 2 vezes por dia, porque ele precisa, porque ele é um cachorro, ele é um nômade, ele precisa andar, ele precisa gastar energia. Eu levo ele no veterinário, eu faço tudo por ele. Por outro lado, vamos pensar numa consciência mais evoluída, nem precisa ser muito. Vamos lembrar, né, da faculdade ou da escola, de um professor que a gente olhava e falava assim: "Nossa, cara, que ser evoluído, né, que consciência evoluída. Gente, eu me espelho nessa pessoa, eu queria muito ser como essa pessoa". Um professor muito assistencial, não só do ponto de vista mental somático, né, de inteligência, de cognição, ele nos ensinou não só muita, assunto, né, mental somático, mas ele nos ensinou, ele foi um grande exemplo de vida pra gente, de ética, de moral, de altos valores. Então, no fundo, esse professor, né, eu tenho certeza que se não for um professor, às vezes alguém da família, de um convívio mais distante, a gente sempre tem um exemplo desse, são poucos, mas a gente tem. Então, esse indivíduo com certeza nos assistiu. Tanto que hoje, né, quando a gente está aqui escutando eu apresentar, né, a gente lembra desse indivíduo e fala: "Nossa, realmente, essa pessoa fez diferença na minha vida". Então, a gente foi assistido por eles, e isso é a interassistencialidade. Ainda assim, de acordo com a holomaturologia, quer dizer, quanto mais eu vou evoluindo, quanto mais eu vou ficando maduro, né, maturo, evoluído em toda a minha holossomática, então, de acordo com isso, a interassistencialidade é um mega recurso insubstituível na marcha da evolução das consciências, o que, né, está frisando, né, repetindo o que nós já falamos, né. Para a gente poder evoluir e evoluir com mais vigor, com mais potência, com mais velocidade, não tem jeito, a gente precisa, né, fazer assistência, receber assistência, mas também se preocupar com os outros e fazer essa assistência, tá. E por fim, na interassistenciologia, no verbete, né, o autor diz que a interassistenciologia é a especialidade da conscienciologia aplicada aos estudos e pesquisas das técnicas de assistência, de proteção, de amparo e de auxílio interconsciencial, notadamente aos efeitos para a consciência considerada inteira. O que que ele quer dizer com isso? Holossomática, com todos os seus corpos, multimilenar, que passou por várias existências, com vistas à holomaturidade, com vistas a uma evolução, né, mais plena, mais constante, ou ao trabalho de solidariedade lúcida entre as consciências, no caminho aberto para a mega fraternidade. Então, estudar assistenciologia é também, avançar na nossa evolução, né. E como é que a gente vai avançar? Ficando cada vez mais maduro holossomaticamente, tendo uma solidariedade cada vez mais lúcida e cada vez mais aberto à mega fraternidade. Assistir o outro, né, nós vamos já falar, assim, como é que a gente pode, né, caminhar com essa assistência, qualificando essa assistência. Assistir os outros envolve um grande respeito pelo outro, um grande respeito pelo estágio evolutivo em que o outro está. Envolve eu não ter nenhum preconceito sobre aquele indivíduo. Eu gosto muito de citar, né, que se a gente, né, considera que realmente somos consciências multisseculares ou às vezes até multimilenares, a gente está vivo, né, a gente habita esse universo há milênios, a gente existe há milênios ou pelo menos há séculos,
A pessoa que eu encontro hoje, que eu cruzei, sei lá, fui encher o tanque de gasolina, o frentista que me atendeu, eu encontrei ele por alguns poucos minutos. O que são poucos minutos dentro de todo um universo secular, né, de todo um tempo aí, que às vezes pode chegar a mais de 1000 anos. Poucos minutos não são nada. Então o que eu consigo dizer desse frentista? Nada. Eu só tô lá única e exclusivamente para que essa troca energética aconteça entre nós, e ele também só está lá para que essa troca energética aconteça entre nós. Então, nesse momento, eu não posso ter nenhum apriorismo. O que que é o apriorismo? Nenhum preconceito. Mais do que preconceito, que é exatamente o sentido da palavra, eu gosto muito de falar, de nomear ela como pré-conceito. Eu não posso ter nenhum conceito sobre indivíduo que eu tirei da minha cabeça. Às vezes eu olhei para o frentista e fiz assim: que cara, sei lá, sujo. Não sei nada. Pode ser que o carro que ele atendeu antes de mim bagunçou, cuspiu graxa, sei lá, pulou, e ele teve que se sujar justamente porque ele estava ajudando outro indivíduo. Mas pode ser que esse indivíduo goste muito de ser limpo, de, né, tomar banho, de ser cheiroso. Então, de novo, eu não posso dizer nada sobre esse indivíduo. E quando a gente vai para assistência, né, e se possível que a gente caminhe cada vez mais para assistência 24 horas, né, quem encostar em mim, quem chegar perto de mim, estou aqui disponível para prestar assistência, mas isso só é possível se eu realmente for muito fraterno, né, se primeiro, se eu tiver essa disponibilidade de assistência o tempo todo, e também se eu não for sectarista, eu não divido as pessoas em grupos, pelo contrário, eu percebo que o mundo, o universo das consciências me impacta tanto quanto eu impacto os outros, então olha a nossa responsabilidade, né. Toda interassistencialidade potencializa, inevitavelmente, a qualificação da evolução consciencial do assistente, mesmo mais lúcido e cosmoético, homem ou mulher. Então, frisando mais uma vez, por que que a gente faz assistência, né? Por que que a gente se propõe a fazer assistência? Para, catalisar a evolução de todos nós, não só da pessoa que eu estou assistindo, mas também para catalisar a minha própria evolução, né, sempre pensando na mega fraternidade. Se o outro evolui, eu acabo evoluindo também, nós somos um grupo indissociável, o universo é um grupo indissociável de consciências, né. Eu sou só um grãozinho dentro um grande universo aí de, né, poeira, né, de um monte de consciência. E, às vezes, a gente acha que a gente vive imagina, o que que eu aqui vou influenciar no outro, que está lá na China? Sim, influencio, nem que seja energeticamente. Só de ter vindo China na minha cabeça, já teve alguma conexão com aquele local. Então já teve algum impacto naquele local, e aquele local, aquele grupo de consciências teve um impacto de mim, só de ter vindo China na minha cabeça. Então a interassistenciologia é fundamental para a nossa evolução. E, né, entendendo tudo isso, primeiro, por que assistir? Quais são os pontos importantes dessa assistência? Agora a gente passa, né, para o específico. Como é que a gente se qualifica assistencialmente? Como é que a gente caminha, né, para melhorar ainda mais a nossa assistência? Primeiro, assim, eu fiz essa classificação, agora ela realmente é um desenvolvimento meu, eh, outras pessoas novamente, princípio da descrença, outras consciências, outros indivíduos podiam classificar de uma maneira diferente e está tudo bem. Então eu classifiquei como? Olhando os meus fatores pessoais, quais fatores pessoais que eu tenho que prestar atenção para me qualificar assistencialmente, para melhorar o meu grau de assistência. Para assistir mais pessoas, e mais do que mais pessoas, para assistir de uma maneira mais, assertiva, mais eficiente. E também dividir em fatores que vão influenciar no relacionamento com o assistido, tá. Então, o que eu trago só para mim, na minha intraconsciencialidade, dentro da minha consciência, o que que eu tenho que fazer para melhorar eu própria,
né, a mim própria, e quando eu me conecto com uma outra pessoa, quais fatores que eu tenho que melhorar para que essa conexão seja melhor, mais efetiva e mais assistencial. Nós vamos ver agora cada, né, parte desses fatores, as variáveis que influenciam em cada um desses fatores, dessas dimensões. Então, em relação aos fatores pessoais, primeiro que eu trago e, né, é o grande já vimos, né, o grande motivo da Conscienciologia ter sido desenvolvida como uma neociência, é o autoconhecimento intraconsciencial. Então, de novo, para a Conscienciologia, eu preciso conhecer a mim mesmo, né, bem conhece-te a ti mesmo? Isso, é isso que a gente faz na Conscienciologia, quem eu sou, né, o que eu trago de traços fortes, trafores, vulgarmente conhecidos como qualidades, e o que eu ainda tenho dentro de mim de trafares, traços fardos, vulgarmente conhecido como defeitos, né. O que que eu tenho de bom? O que que eu tenho para melhorar? Isso envolve muita autopesquisa, e as técnicas para melhorar o autoconhecimento intraconsciencial são as mais variadas. Neste momento, existem as mais variadas técnicas possíveis. Eu posso fazer terapia, e ainda dentro da terapia, uma psicoterapia, né. Então dentro da psicoterapia eu tenho várias correntes, eu tenho freudiana, junguiana, cognitivo comportamental, né, eu não sou psicóloga, mas eu gosto muito desse tema, então eu tenho as mais variadas formas. Eu posso fazer esse autoconhecimento por meio de viagens, por meio de, ler livro, aí depende um pouco, né, o que que me agrada, como é que eu consigo me autoconhecer mais, né, e preciso investir nisso diariamente, o tempo todo. Se eu puder chamar atenção aqui, que independente da técnica que a gente for usar, e ao longo de uma ressoma a gente usa várias técnicas, né, eu durante muitos anos fiz terapia, algumas vezes não foi tão bom, outras vezes foram maravilhosas, mudaram o curso dessa minha ressoma, né. Mas esse autoconhecimento intraconsciencial, ele envolve eu me perscutar o tempo todo. O que que é perscutar? É eu prestar atenção em mim o tempo inteiro, principalmente em pensamentos, em sentimentos que vêm muito de levinho. Nossa, piscou um vagalume aqui dentro da minha cabeça, é tão que parece um vagaluminho, que essa luz nem é forte. Esses eu chego a dizer que talvez sejam os que trazem mais ganhos, estão lá dentro de mim, e eles estão doido para sair, doido para mostrar quem eu sou, quem eles são, que pedaço de mim eles são, né. Eu gosto muito de dar sempre o exemplo, em algumas palestras eu exemplifico desse jeito. Eu As pessoas olham para mim e falam: "Nossa, você passa tanta calma", né, isso eu escuto desde que eu sou pequena. "Você é tão calma, você passa uma paz pra gente". E eu no carro, eu sou bem o exemplo daquele desenho do Pateta, que ele virava um monstro no trânsito. Eu dentro do carro dirigindo sou sem paciência, brava, reclamona, buzino, afoita. Olha isso, né, não é possível que em todas as áreas da minha vida, né, eu passe uma sensação de paz, de tranquilidade, de, equilíbrio, e que em determinado ponto, né, em determinada situação, e eu dirijo bastante, eu moro em São Paulo, pego bastante trânsito, eu viro um diabo da Tasmânia. É aí que eu tenho que ir atrás, por que que eu o que que me faz, o que que eu sinto? E fui percebendo que no fundo, dirigindo, eu acho que eu tenho mais direitos do que os outros, e não, não tenho. Então aí mostra uma vaidade, a gente entra em uma série de trafares, né, meus próprios, que eu estou só me usando como exemplo, né, como cobaia aqui, eh, que eu preciso trabalhar. Então venho trabalhando o meu comportamento no trânsito há um certo tempo. Melhorei, ainda tenho muito para melhorar, mas já melhorei.
Por outro lado, né, a gente precisa saber também quais são os nossos trafores. Então, isso envolve novamente a gente se auscultar, a gente se perceber o tempo todo diariamente. Eu me conhecendo cada vez mais, eu sei o que eu tenho de bom. E eu sei onde eu não vou bem. Então, no momento de assistência, eu estou mais conhecedora de mim e olho e falo: "Não, fica amparadores, fiquem tranquilos, aqui eu dou conta. Aqui eu sei muito bem o que eu estou fazendo. Amparadores, nesse ponto eu ainda me sinto um pouco inseguro, vocês podem me ajudar?". Às vezes eu vou chamar um amparador intrafísico mesmo, né, eu às vezes lá na UTI. Estou mais apertada, não estou sabendo conduzir direito um caso, chamo gente para conversar, né. Chama esse especialista, o outro especialista: "Olha, me ajudem a pensar, tem coisa que eu não estou pensando, como é que funciona?", né. Ou a gente chama também amparadores extrafísicos, né, a gente se conecta com am amparadores de função. Mas para isso eu preciso, para eu estar mais dono de mim, de novo eu preciso de autoconhecimento intraconsciencial. Além disso, ajuda demais o conhecimento da nossa para-historiobiografia. Quem que a gente foi? Preciso saber que eu fui, sei lá, Cleópatra, Princesa Isabel, Josefina, mulher do Napoleão? Não, não preciso saber isso. Né, que figura histórica que eu fui chique, né, não, não preciso, até porque na maioria das vezes a gente não foi chique, a gente foi bem chinfrim, né, não tem biografia de 300 anos atrás sobre nós, a maioria de nós, né, não foi muita coisa, não foi Cleópatra, não foi Napoleão, né. Mas o que que ajuda? Não eu querer saber quem eu fui como personalidade histórica, ajuda eu saber o que eu gosto e o que eu não gosto. O que eu já trouxe para essa ressoma, para essa vida, de inato. Então, também, de novo, né, trago um exemplo pessoal. Eu sempre fui muito estudiosa e estudar para mim nunca foi difícil. Sempre foi muito prazeroso. Sempre foi muito prazeroso ler. Sempre foi muito prazeroso adquirir conhecimento. Por outro lado, para mim é tenebroso, é algo com que eu tenho que lutar todo santo dia da minha vida, cuidar do meu corpo, né, fazer algum exercício, fazer alguma ginástica. Eu sou péssima com bola, eu era a última a ser escolhida na escola quando dividiam os times, porque eu era uma lameira, a bola vinha para cima de mim, eu me atrapalhava todo, caía, né, então o que que isso mostra? Mostra que muito provavelmente eu tenho um passado intelectual, mas há muito tempo, provavelmente, aqui é um trafar. Eu não dou muita atenção ao meu corpo físico. E se eu não dou atenção ao meu corpo físico, talvez eu também não dê tanta atenção ao corpo físico de outras pessoas que estejam próximas a mim. Então, esse conhecimento da parhistoriobiografia, né, o que eu trago de nato, o que é muito fácil para mim, o que é muito difícil, o que é mais ou menos. Isso vai ajudar eu a entender também como é que eu posso ajudar as pessoas, né. Então, por exemplo, se eu tivesse que ser treinadora de um time de futebol, gente, eu ia ser péssima na minha qualificação assistencial, né. Tem gente muito melhor do que eu, primeiro porque se me botarem para correr hoje eu morro até chegar na esquina. Agora, eu dar aula, e é o que eu faço, né, faço muito tranquilamente, faço relativamente bem, o que as pessoas me devolvem costuma ser positivo, sempre posso melhorar. Então, isso já ajuda a gente saber para o que a gente já está mais qualificado ou não. Por outro lado, eu tenho meu livre-arbítrio, eu posso resolver que não, da agora para frente eu realmente quero aprender sobre corpo físico, estudar e melhorar a mim, melhorar os outros, posso, ok. Só que eu vou ter um tempo para que essa qualidade vá ser cada vez maior, tá. Falando em corpos, né, muito importante também a nossa saúde holossomática. E aqui eu trago sempre aquela analogia, né, do avião. Se o avião faltar oxigênio, o que a gente escuta toda vez que a gente pega o avião, ou se nunca pegou o avião, a gente escuta todo o filme: "Ponha a máscara de oxigênio primeiro em você.
depois no outro. Se você colocar no outro, pode ser que você perca a consciência e você morra e não colocou direito no outro e o outro morre também. Então, o que que a gente está dizendo aqui? Que, nossa, é para ser egoísta e só pensar em mim? Não. Mas para poder atender, melhorar a minha assistência para os outros, eu preciso estar inteira. Eu preciso ter dormido bem, eu preciso ter uma boa alimentação, eu preciso pensar mais no meu corpo e talvez fazer, né, eu agora chegando nos 52 anos, realmente tenho percebido que o corpo tem pedido mais atenção, então tenho caminhado mais, estou na programação de ampliar aí o meu cuidado com o corpo, porque senão eu não vou chegar no 80, e eu quero chegar no 80 para continuar ajudando muita gente, porque ajudando os outros eu também estou me qualificando, eu estou evoluindo, né. Manter a nossa boa vivência energética, nossa boa saúde energética, então fazer, estado vibracional frequente, exercícios energéticos, tem vários, para quem não sabe o que é estado vibracional, é uma circulação de energia, se vocês colocarem na internet com, né, ferramenta de buscas aí, vai vir muito fácil. Manter a minha saúde psicossomática, boas emoções, não pensar mal dos outros o tempo todo, não ser rabugento, não ser grosso, né. E a minha saúde também mental somática, ler bons livros, assistir bons filmes, aprender, fazer viagens a locais que possam me ensinar coisas, né. Então, a saúde holossomática é um grande ponto de qualificação da assistência. Vou dar um exemplo para mim, né, a gente na UTI, a gente acaba fazendo um esquema de plantão. Eu percebo que conforme eu nem preciso dizer isso, né, é tão óbvio, eu percebo que quando eu começo a emendar muito um plantão atrás do outro, a minha qualificação assistencial cai. As minhas próximas assistências não vão ser tão boas como se eu tivesse muito descansada, né. Também ajuda muito a identificação dos grupos de assistência. E aí é bem facinho, esse é bem tranquilo. Quem que vem me pedir ajuda, né? Eu sempre digo isso. Quem que vem na minha cabeça o tempo todo, de vez em quando? Que as pessoas que costumam vir na minha cabeça, as pessoas que param na rua para me pedir ajuda, ou as pessoas que eu acabo auxiliando ao longo da minha vida, que adjetivo eu consigo dar para a maior parte delas, né, que grupo essas pessoas fazem parte? Então vou dar um exemplo também muito simples, eu como pediatra, quem que eu faço assistência? Num primeiro momento todo mundo pensa nas próprias crianças, sim, mas eu também presto bastante assistência às mães, né, porque quem cuida da criança é a mãe, e quem trouxe a criança para mim foi a mãe. E é com as mães que eu converso o tempo todo aqui no WhatsApp, que elas me perguntam e que eu oriento o que fazer. Então, os meus grupos de assistência é o grupo materno-infantil, né. Quando me para na rua quem? Para pedir dinheiro no farol, para, sei lá, pedir ajuda, pedir uma informação. Então, isso é bastante importante, a gente tentar identificar quem é que eu estou ajudando hoje, né, quem que eu estou ajudando nessa ressoma, e começar a estudar um pouquinho mais as pessoas que participam desse grupo, né. Então, sei lá, outros exemplos, ah, eu conheci uma vez uma pessoa distante, mas conheci uma pessoa que é parisiense, nascida em Paris e veio morar no Brasil durante um tempo. E aí, um dia conversando, a gente falou: "Nossa, por que que os parisienses às vezes são tão bravos, né, quando a gente você está lá turistando e você pede ajuda, e você fala: 'Pô, como é que eu chego no Louvre?', sei lá. E eles são grossos, ficam de saco cheio". E essa pessoa, esse francês, me falou: "Imagina você indo para o seu trabalho a pé, porque a maior parte dos franceses andam muito a pé, andam muito de metrô, não andam quase nada de carro, e a cada 2 passos alguém passa para te perguntar alguma coisa. Você não chega no seu trabalho, você até começa simpático, no final do dia você está de saco cheio e você está sendo grosso, já está sendo isso não é o correto, óbvio. Mas se eu moro em Paris e eu sei que todo mundo vai me pedir assistência, provavelmente é esse o meu grupo de assistência.
Então, como é que eu posso estudar um pouquinho, mas o que que é importante para o turista? O turista vai querer ir em Paris, no Louvre, no Arco do Triunfo, na Torre Eiffel. Eu posso, né, sei lá, às vezes, fazer um mapinha, imprimir um mapinha, daqui para o Louvre como é que você chega, fazer coisas tão simples, né, e que não vão me tomar tanto tempo e que eu posso estar ajudando muita gente. Então, identificar esses grupos de assistência e, né, fundamental, ter a disponibilidade assistencial. Eu realmente estou disponível para assistência ou eu só estou disponível para assistência quando eu quero? Uma coisa é eu estar disponível para assistência quando eu posso. Todos nós precisamos de vez em quando nos recolhermos, né, dormir, tomar um banho gostoso, né, eu quando chego de um plantão, no geral chego e está todo mundo aqui em casa dormindo, porque chego cedinho, fiz plantão de noite, acho uma delícia parar, tomar o meu café com calma, ler um jornal, escutar alguma coisa, ler um livro enquanto eu estou tomando meu café, depois eu vou tomar um banho gostoso, vou andar com o meu cachorro, isso me ajuda bastante. E aí eu vou estar pronta de novo para assistência. Agora não é disso que nós estamos falando na disponibilidade assistencial. Na disponibilidade assistencial eu estou disponível para assistência na maior parte do tempo. Eu faço assistência quando os outros precisam, não só quando eu quero, tá? Então, daqui um tempo, né, conforme a gente vai qualificando a assistência, a gente realmente começa a fazer a assistência 24 horas. Em relação ao relacionamento aí com o assistido, né, que fatores que ajudam bastante a qualificação da assistência? Então, primeiro é o desejo genuíno de assistir, mas também no assistido o desejo genuíno de ser assistido. Eu realmente quero ajuda. Então, o assistente, eu realmente quero ajudar, e o assistido, eu realmente estou pedindo ajuda, tá? Eu não vou me estender tanto aí, porque eu deixo aqui, né, para quem quiser caminhar um pouquinho mais nisso, tem 2 verbetes que eu gosto muito, cito também em várias palestras, que realmente, assim, foi um divisor de águas na minha vida, os 2, que é o limite do assistente e o limite do assistido, né. Então, tem gente que não quer ser ajudada, tem gente que não quer ser ajudada naquele ponto, naquele momento. E se ele não está pedindo ajuda, não sou eu que vou ficar lá socando na goela dele: engole a minha ajuda", não, isto não é assistência. Isso é o que a gente chama na conscienciologia, entre aspas, de um estupro evolutivo. Eu estou tentando fazer esse cara evoluir do jeito que eu acho que está correto. Às vezes isso não é o melhor para ele. Então, no relacionamento com o assistido, eu estou com o foco no outro, o que o outro precisa, não o que eu acho correto, o que funcionou para mim. Sim, funcionou para mim, posso, né, eu estou aqui, funcionou para mim tudo isso que eu estou apresentando para vocês em termos de qualificação da assistência, mas vocês estão ouvindo como técnicas possíveis. Pode ser que muitas dessas técnicas não se apropriem a vocês, e ok, né, por isso que tem um monte de técnica nesse mundo, né. Já falamos também atributos somáticos e aí de ambos os lados, né. Quanto mais saúde holossomática tiver o assistido e o assistente, melhor vai ser esse relacionamento e melhor vai ser a qualificação da assistência. Então, o que que a gente está querendo dizer com isso, né? Vou dar um exemplo também, né, do meu dia a dia. Eu atuo em UTI e eu atuo no consultório. A assistência que eu faço no consultório, obviamente, é muito mais fácil. A assistência que eu estou fazendo na UTI, obviamente, é mais difícil, mais pesada, por quê? Porque eu estou cuidando de uma criança que está muito grave, né. Então, a gente pode ampliar isso para qualquer grupo social. Eu estou fazendo assistência para uma pessoa que é um maratonista, vegano, pensa muito no corpo, estuda, faz exercício energético, faz ioga, nossa, vai ser uma delícia assistir essa pessoa, né. Agora eu estou indo prestar assistência aqui em São Paulo, lá no meio da Cracolândia, é com certeza mais difícil, porque o assistido não está numa boa saúde holossomática, né. E aí eu tenho que compensar bastante. Então quando
A minha preparação para ir atender no consultório é uma preparação mais branda. Tem, mas ela é mais branda. A minha preparação para ir dar plantão numa UTI é uma preparação mais pesada, mais organizada, porque eu sei que eu vou despender muito mais energia lá na UTI, tá? Aí entrando, né, em todos os atributos de todos os corpos, então, né, no somático, no psicossomático, emoções, que emoções nos facilitam, né? Que sentimentos nos facilitam, qualificam a nossa assistência? Primeiro de tudo, a afabilidade, né? Ser afável, ser doce, ser meigo. Nossa, preciso ser um anjo de candura? Não. Mas tudo depende do jeito que eu estou dizendo, né, então, pensem em mim lá na UTI, muitas vezes eu estou falando para uma mãe que o filho dela está bastante grave e ele tem muito risco de vida, e se ele sobreviver, ele vai ter muita chance de sequela. Isso é horrível de ser dito. Agora uma coisa é eu virar e falar assim: "Ai, o seu filho? Imagina, se ele sobreviver, ele vai ficar um sequelado". Outra coisa é eu trazer essa mãe, acolher, falar com mais calma, falar com muita educação, com muito respeito e sensibilidade a essa pessoa que eu estou explicando, né. Então esse é um grande recurso, né, uma grande qualificação da assistência, um grande recurso psicossomático. A afabilidade, delicadeza no jeito que a gente está dizendo. O que nós vamos dizer tem que ser dito. E na maior parte das vezes na assistência as pessoas não querem ouvir o que nós estamos dizendo, não é gostoso, né, a gente está dizendo que elas estão indo pelo caminho errado. Mas se eu cortar a comunicação pelo meu jeito bruto, isso é pior. O assistido tem mais chance de se conectar comigo e de me ouvir, de perceber, se eu falar de uma maneira mais doce, mais afável, tá? Acolhimento, é fundamental acolher. Tem momentos em que o assistido está muito descompensado, está numa péssima saúde holossomática. Primeiro eu preciso acolher, deixo chorar, deixo ele se auto-vitimizar. Óbvio que eu vou deixar ele fazer isso o tempo todo? Não. Mas eu primeiro me conecto, dou o tempo dele, e depois eu entro dizendo o que eu tenho que dizer, né. Eu gosto muito de uma técnica que existe hoje em dia, que é uma técnica chama protocolo SPIKE, para quem tiver interesse, né, o SPIKE é SPIKE, é a comunicação de más notícias. Na comunicação de más notícias, no protocolo SPIKE, primeiro, isso é super interessante, né, e eu gosto bastante disso para qualificação da assistência de um modo geral. A gente primeiro chega para o familiar ou para o paciente, quando a gente vai comunicar uma má notícia, seu filho tem muita chance de morrer, seu filho tem chance de ficar sequelado, primeiro eu viro para a mãe e falo: "Mãe, o que você está entendendo desta situação?". E eu deixo a mãe falar, esse é o tempo dela, esse é o tempo de acolhimento. Na maior parte das vezes ela vai chorar, ela vai se desesperar, depois ela se recompõe, depois chora de novo. Eu preciso dar esse tempo para ela. Aí em seguida eu vou virar para ela e vou dar uma notícia mais para frente, né. Então primeiro tem um tempo de acolhimento, depois eu entro com esclarecimento. Precisamos ter fraternidade. Ninguém fez assistência sem fraternidade, né. Pode até fazer, mas fez sem querer, porque assistência mesmo que você queira fazer, você precisa pensar que o outro é um compassageiro seu, é um irmão, é um indivíduo que está aqui com você, sofrendo tanto quanto, só de um jeito diferente. E eu trago muito bom humor, eu, né, vim já uma pessoa bastante bem-humorada, e às vezes, uma palavra não é palhacice, né, não é perder o prumo também. Mas em momentos muito tensos, às vezes, uma brincadeira muito sutil faz a outra pessoa dar uma risada, tira um pouco o peso das costas, né, isso costuma ajudar bastante, mas de novo, não caindo, né, no exagero, né. De atributos mental-somáticos, quanto mais eu estudo, quanto mais eu expando o meu conhecimento, mais eu consigo ampliar a minha rede de assistência, né. Então eu consigo, por exemplo, se eu falo 3, 4 línguas, eu consigo fazer assistência para 3, 4 grandes grupos.
né, então não falo só para os não faço assistência só para os falantes de português, faço assistência, sei lá, para os língua mãe inglesa, faço assistência para os língua mãe francês, faço para os italianos, então isso com certeza melhora, né. Se eu entendo, mesmo que eu seja médica, se eu entendo um pouco de engenharia, o como é que pensa um engenheiro, eu consigo me conectar com ele. Então, expansão do conhecimento é sempre fundamental. Quanto mais eu estudo, maior a chance de eu ter uma assistência mais qualificada. E lembrando que sempre precisa ser sincero, realista, verdadeiro, né, as pessoas se conectam com a gente, as pessoas nos respeitam nessa qualificação da assistência, quanto mais sincero a gente for. Sincero, mas afável. Isso é bastante importante, não é sincero e rude, sincero a ponto de magoar o outro. Sincero, eu vou falar tudo igual, mas eu posso falar machucando, magoando, ou eu posso falar acolhendo, esse é o importante. Mas atributos, né, do relacionamento com o assistido, atributos parapsíquicos, né. Então eu perceber quais sinaléticas eu vejo, como é que é, me perscrutar, auscultar esse campo o tempo todo, né. Então, muitas vezes quando eu entro, né, lá na UTI, numa assistência mais importante, dentro mesmo do consultório, ou mesmo, né, enchendo meu tanque de gasolina no posto aqui da esquina, o que está acontecendo em volta? O que está acontecendo com o meu corpo? Como eu já estudo o meu parapsiquismo há um tempo, eu sei que eu começo a ter um pouquinho de banho de energia, assim, parece que percorre a minha energia ali, principalmente aqui na cabeça, né, para mim é sempre bastante aqui na cabeça, no geral do lado direito do corpo, ele desce, eu sei que alguma coisa está acontecendo, é um momento um pouco mais importante para eu prestar mais atenção. Como é que está esse campo? Esse campo está tranquilo ou não está? Também vou dar um exemplo muito bobinho, uma vez eu estava viajando com os meus filhos num outro país, para um congresso, e entrei no McDonald's, eles ficaram no hotel, tinha o McDonald's do lado, estava todo mundo muito cansado, ninguém queria sair para comer, falei: "Então tá bom, vocês ficam aqui no quarto, eu vou aqui do lado pegar o McDonald's". Quando eu entrei no McDonald's, estava tendo um pau, primeiro uma fila inenarrável, e aí lá dentro, na cozinha, 2 funcionários saíram na mão, começaram a gritar, brigar e sair na mão. Eu na hora olhei aquilo, já tinha pago, já estava com o pedido esperando, falei: "Eu vou zarpar daqui e ficar com meus filhos". Mas na hora eu tomei uma bronca, veio claramente a sensação de que você fica quieto, você fica aqui, é aqui que você tem que ficar. Então, de novo, eu não caí ali no McDonald's, justamente na hora que estava todo mundo saindo na mão, à toa, né, não existem coisas à toa, não existem coincidências, né, existem sincronicidades. Eu fui colocada lá. Vou ser sincera, para que que eu fui colocada lá, nem eu não sei o que que eu fiz ali. Mas naquele momento de bastante tensão, fiquei bem quietinha, falei: "Ok, se é para eu ficar aqui, o que que eu vou fazer? Mando as melhores energias", e comecei a exteriorizar a energia. Vi os 2, né, fiquei imaginando na minha cabeça os 2 funcionários se acalmando, conversando, bom, enfim, entrou um grupo do deixa disso, um foi para o canto, outro foi para o canto, e o McDonald's seguiu lá o seu trabalho, as filas começaram a diminuir, peguei a comida dos meus filhos e levei lá para o hotel. É, lógico, fui eu? Não, não fui eu só fui uma mini peça num grande maximecanismo muito maior que às vezes a gente nem alcança. Por fim, paradireitologia. De novo, eu só posso assistir se eu tiver respeito ao assistido, ao momento dele, ao momento evolutivo dele. Se eu não tiver sectarismos, preconceitos, eu não divido ninguém, né. Tem o grupo dos, sei lá, judeus, o grupo dos católicos, o grupo dos muçulmanos, não, para mim é todo mundo igual, independente de qual religião tenha, de qual cor, de qual nacionalidade, de qualquer coisa, tá. Então, isso é paradireitologia, isso é respeito, isso é cosmoética, o melhor para o maior número de pessoas. Isso é o que deve nos guiar para a qualificação da assistência. E lembrar sempre que, para eu qualificar a minha assistência, eu acabo fazendo acoplamento energético com esse indivíduo, mas depois eu preciso desacoplar, né, porque senão eu vou carregar muita coisa para mim
que não é minha, né, vou estar calçando sandálias que não são minhas, né. Então preciso desacoplar também, tá. E aí, eu gosto bastante dos crescendos, né, assim, a gente entender como é que eu vou qualificando essa assistência, né. Então, o próprio tema da palestra qualificação da assistência é um crescente, né. Como é que eu cresço? Então, em termos de potência e efetividade, né, quanto melhor essa assistência, mais potente, mais efetiva, eu no fim saio da TACOM, que é a tarefa do acolhimento. Eu posso só acolher, 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 deixar meu ombro a pessoa chorar, 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 "É mesmo, tadinho, que pena, que dó de você". Isso é uma assistência, mas ela é pouco efetiva. Eu posso passar em seguida para TARES, a tarefa do esclarecimento. Então, acolho, deixo chorar, depois falo: "Então tá bom, então vamos lá, ó, você quer minha opinião sobre essa situação? Posso te ajudar? Às vezes te mostrando um lado dessa situação que você não percebeu e que eu tô vendo". Então isso é esclarecer, tá? Ela tem mais potência e mais efetividade. Posso fazer uma tarefa energética pessoal, todo dia, independente para quem, eu paro um tempo da minha vida, sempre no mesmo horário, me conecto com vários amparadores e libero as minhas melhores energias para assistência do planeta, do universo como um todo. E posso juntar um monte de gente, né, várias pessoas no mesmo horário, uma vez por semana, e a gente junta todas as nossas energias para auxiliar a evolução do planeta e do universo, que é a Procin, essa técnica que, né, foi desenvolvida aqui na CIPEC. Em termos de números de assistidos, eu posso só assistir a mim mesma, né, eu posso assistir um grupo menorzinho, meus irmãos, meus filhos, meu marido, minha mãe, meu pai. Posso assistir um grupo maior, as pessoas que trabalham comigo, as pessoas, sei lá, que no meu se eu gosto de dançar lá no meu grupo de dança, e assim vai. Ou eu posso assistir um número enorme de pessoas, eu mando as melhores energias para todas as pessoas que moram neste país, neste planeta, neste bairro, mesmo que eu nunca tenha visto na vida, né, nessa vida, tá? Em termos de crescendo do egocídio, né, a gente quer muito matar o nosso ego, a gente quer ser uma consciência fraterna e universal, então eu não quero pensar só em mim, eu quero caminhar cada vez mais para, né, matar meu ego e ser mais qualificado, né, mais evoluído. Então eu saio da assistência identificada, em que todo mundo sabe que fui eu, inclusive vou me vangloriar: "Ai, ajudei aquele indivíduo está desse jeito porque eu ajudei", para uma assistência anônima, ninguém precisa saber que eu fiz, né. Muitas vezes nem eu sei que eu fiz, nesse exemplo lá do McDonald's, não sei nem o que que eu fiz ali, eu só mandei as melhores energias, tomei um puxão de orelha, entendi que era para eu ficar ali e falei: "Tá bom, vou ficar bem quietinha, não sei o que fazer", lógico que eu não ia me meter no meio de 2 caras de 1,90 m cada um, que eu ia apanhar bastante, né. Fiquei quietinha, mandei energia, isso foi uma assistência anônima até para mim, né, de novo, eu não sei qual foi o meu nível de assistência ali. Deve ter tido, porque me mandaram ficar ali, eu sou boazinha, eu aceitei, né. Mas quanto mais anônima, mais potente, mais, efetiva também é essa assistência. Em relação ao livre-arbítrio, né, a gente sai de uma interassistencialidade determinista, quer dizer, eu escolhi pouco, veio para mim. Então, por exemplo, eu podia não ter escolhido, eu escolhi que eu ia ser pediatra nessa vida, mas eu podia não ter escolhido, pode ser que meu pai fosse pediatra e ele mandou eu ser pediatra, eu não tive nesta família poder de escolha. Isso é uma interassistencialidade determinista. Eu tive pouco livre-arbítrio aí. Outra coisa é eu ter uma interassistencialidade autodeliberada, eu que escolhi, eu quero isso, né, então é este grupo que eu vou assistir. Dos ciclos, né, quanto mais qualificada a minha assistência, eu saio do ciclo vicioso do egocentrismo para o ciclo virtuoso, interassistência e autoevolução, tá. E também eu vou, né, pegando o egocídio para o psicossomatocídio, né. Da interassistencialidade, a gente vai caminhando devagarinho para a imperturbabilidade. Eu sei que no fundo, quanto mais qualificando eu vou me ficando na minha assistência,
menos eu me perturbo com o que acontece lá fora, né. Eu sei o que eu estou fazendo aqui, e ok, vou. E aí tem um momento em que eu alcanço o estágio de serenão. É um indivíduo que presta uma maxi assistência, que a gente nem sabe que ele está aqui, a gente nem alcança o que ele faz, né. Isso é ser serenão. E por fim, a gente precisa tirar alguns mitos, né. O mito de assistência ter que ser martirizante, né, isso é um mito muito religioso que acompanha a gente há séculos. Não, não precisa, eu não preciso me doar, né, perder minha vida para assistir os outros, não. Não preciso nada disso. Assistência não é sem esforço, assistência demanda um esforço, mas ela não precisa ser martirizante, exaustiva, a ponto de eu perder minha vida, não. Gosto muito de ver foi muito importante para mim, como pessoa mesmo, né, na minha intraconsciencialidade, perder o mito da assistência perfeita, né, eu buscava muito a perfeição na assistência, não existe. Quando eu trouxe para mim que não existe, eu estarei fazendo todos os dias o melhor que eu posso fazer naquele momento, mas não vai ser perfeito. Se fosse perfeito, eu já não estava aqui, eu já estava no, né, em planos muito mais evoluídos. Então, não existe o mito da assistência perfeita. Existe o que eu posso fazer de melhor neste momento com o que eu tenho hoje. Perder o mito, né? Falamos o tempo todo da assistência unilateral, né? Não existe. Se eu assisto o outro, eu também estarei sendo assistido. E de ser possível evoluir sem o contato com os outros, né, isso a gente não escuta só na conscienciologia, mas em várias outras, outros campos de conhecimento, até mesmo em religiões e filosofias. É muito fácil você ser evoluído no alto do Everest, não convivendo com ninguém, só com neve, né. Agora vem aqui, ficar no trânsito, escutar xingo do chefe, escutar malcriação do filho, e aí é difícil você, né, isso sim é qualificar a sua assistência sem se perturbar com tudo isso, tá. E chegamos ao fim da palestra, peço desculpas que passei um pouquinho do tempo, mas é isso, tá, que todos nós possamos qualificar a nossa assistência e ajudar, né, um pai, né, eu deixo essa foto do pai com um bebê que é bem meu universo, né, o quanto esse bebê não está ajudando esse pai e esse pai não está ajudando esse bebê, né. Então que a gente termine aí com a interassistencialidade. Entrem na página da CIPEC, busquem ali que tem muito conteúdo, bastante coisa para aprender, e sejam bem-vindos todos, muito grata.